Estamos de volta para mais um Escola Bíblica. É um prazer enorme estar na sua companhia. Depois de, na aula passada, termos analisado o capítulo 6 de Apocalipse e termos falado sobre os 7 selos, hoje vamos, com a colaboração do pastor Paulo Lima, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no programa, vamos estudar precisamente o capítulo 7 de Apocalipse, que faz aqui uma espécie de parênteses entre a sexta e a sétima trombeta. Mas vamos ver isso depois mais à frente no programa. Muito bem. Eu perguntava-lhe, pastor, qual foi o sumário que escolheu para a aula de hoje? Bem, o sumário é muito simples, é muito sucinto. Podemos dizer que os 144 mil são o símbolo apocalíptico, que representam o fiel e corajoso povo de Deus que alcançou a suprema recompensa otorgada por Deus, ou seja, a vida eterna. Esse é o sumário da lição de hoje. Como versículo base para toda a aula, o pastor escolheu Apocalipse 7:4, que eu vou passar a ler, diz o seguinte: E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Quer este texto de Apocalipse 7, quer também o outro texto de Apocalipse 14, são dois textos que nos falam sobre este número, estes 144 mil. Sim. Que número é este? Em que contexto é que surge este número? Ora bem, o primeiro texto, o texto do capítulo 7 de Apocalipse, é um parênteses que está situado na estrutura de Apocalipse entre o 6º selo e o 7º selo. É preciso ver que a estrutura de Apocalipse é muito especial, porque há o chamado fenómeno da recapitulação. Ou seja, Apocalipse é como se fosse um bolo com camadas, em que a primeira camada suporta a que vem a seguir, que lhe corresponde, e a segunda suporta uma terceira e a terceira suporta uma quarta. Nós vimos isso, por exemplo, na primeira camada de Apocalipse, é o capítulo 2 e 3, em que fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Depois vêm os selos, os 7 selos, que apresentam a história do povo de Deus, que já tinha sido apresentada na história das igrejas, mas do ponto de vista da expansão do Evangelho, e depois vem, a seguir aos 7 selos, vêm as 7 trombetas, que nós iremos estudar numa aula próxima, mas que tem a ver também com a proclamação, tem a ver com os juízes que Deus lança sobre aqueles que se opõem a si e ao seu povo. Ora bem, o que acontece é que o capítulo 7 de Apocalipse, onde aparece a primeira menção aos 144 mil, é um parêntese entre o 6º selo e o 7º selo. Portanto, é um parêntese porquê? Porque Deus, de alguma maneira, quer mostrar qual será o resultado da proclamação do Evangelho no tempo do fim, nas premissas que são os 144 mil. Esse é o primeiro lugar onde o texto de Apocalipse 7 se encaixa. Aliás, o 6º selo leva-nos até os eventos finais que levam à segunda vinda. E termina com uma pergunta muito interessante que dá o mote para a introdução do texto sobre os 144 mil no capítulo 7. E essa pergunta é: quem poderá subsistir? Em Apocalipse 6, 17. Ora, a resposta é exatamente o capítulo 7. Quem pode subsistir são os 144 mil que podem subsistir e que vão ser apresentados. Esse é o contexto do capítulo 7, onde aparece pela primeira vez menção aos 144 mil. Depois, a segunda menção aos 144 mil é mais curta, aparece no capítulo 14, no versículo 1 a 5, e este segmento, ou esta perícope, como nós, os teólogos, costumamos dizer, está inserida depois da narração de Apocalipse 13. Apocalipse 13 é importante porque narra o conflito entre os poderes das trevas e o povo de Deus, e descreve os poderes opressores e perseguidores que Satanás, o dragão de Apocalipse, utiliza para perseguir e fazer guerra ao povo de Deus e a Deus. Então, é no capítulo 14, nos primeiros 5 versículos, que depois de Apocalipse 13 aparece a segunda menção aos 144 mil, e aí eles são representados como vitoriosos depois do conflito com as bestas de Apocalipse 13 terem terminado. Portanto, este é o contexto sumariamente descrito de Apocalipse 7 e de Apocalipse 14, os dois textos que falam sobre os 144 mil. Eu já sei que muita tinta se escreveu sobre os 144 mil e, portanto, é de bastante pertinência que nós possamos falar sobre isso aqui. É um número literal? Não é literal? O que é que simboliza estes 144 mil? Bem, com toda a probabilidade, embora nada haja matematicamente certo no Apocalipse, mas com toda a probabilidade nós podemos dizer que os 144 mil é um número simbólico. É simbólico de quê e porquê?
Ele é simbólico porque ele é constituído pela multiplicação de 12 ao quadrado, ou seja, 12 vezes 12, por sua vez multiplicados por 1000. E este número é eminentemente simbólico por várias razões. A primeira é que o número 12 é o número do povo de Deus. São as 12 tribos de Israel, são os 12 apóstolos de Cristo, que estão reunidos na Nova Jerusalém, porque o capítulo final, ou um dos capítulos finais do Apocalipse, narra a Nova Jerusalém, descreve-a e diz que ela é constituída por 12 portas, tem 12 portas nos seus muros, que têm os nomes das tribos de Israel, das 12 tribos, e tem 12 fundamentos dos seus muros, que são os nomes dos 12 apóstolos. Portanto, nós vemos aqui na Nova Jerusalém, que é o lugar onde o povo de Deus vai ser reunido no tempo depois de resolvido o problema do pecado. Nós vemos na Nova Jerusalém já o símbolo 12 como personificando a Igreja ou o povo de Deus. Depois, o 1000 é importante por duas razões. 1000 significa um grande número no pensamento hebreu, mas também Elef em hebreu significa 1000, mas tem um duplo sentido. Não é apenas 1000 como um numeral, mas é também o nome que era dado aos clãs quando iam para a guerra no tempo do antigo Israel. O Elef era a unidade militar dos clãs. Mais tarde, já sob Davi e posteriormente, foi dado esse nome a uma divisão do exército, constituída sensivelmente por 1000 soldados. Portanto, o que isto significa é que esta unidade militar antiga, o Elef, é usada aqui para fazer com que os 144.000 surjam como constituídos por 12 unidades militares de cada tribo. Ou seja, aparece assim como a igreja militante, a igreja combatente, a igreja que está em guerra contra os poderes do mal. Depois sabemos que é também um número simbólico porque o texto diz assim: e ouvi o número dos assinalados e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, e depois enumera as tribos. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gad 12.000, etc., até citar 12 tribos. Ora, o que acontece é que no tempo em que João recebe esta visão, e por maioria de razão no nosso tempo, estas tribos, na sua maioria, tinham desaparecido da história. Havia ainda a tribo de Judá, que era a tribo principal que tinha continuado na história, e de onde são originários os judeus, são judeus porque são da tribo de Judá. Havia a tribo de Levi, os sacerdotes e os levitas, e havia alguns remanescentes da tribo de Benjamim. Todas as outras tribos tinham desaparecido. Portanto, não faz sentido que nós interpretemos literalmente este texto, identificando realmente 12.000 membros de cada tribo, quando elas deixaram de existir. Depois, esta lista aqui é peculiar. É peculiar porque há muitas listas, ou há várias listas das tribos no Antigo Testamento, mas nesta lista há três diferenças. Primeiro, a tribo de Judá vem em primeiro lugar, ao contrário da tribo de Ruben, que era o primogênito. Que normalmente estaria em primeiro lugar. Depois, Dan e Efraim são duas tribos que estão ausentes nesta lista do Apocalipse. Eventualmente porque também se afastaram de Deus. Exatamente, porque se afastaram de Deus. Dan era reputada como uma tribo idólatra e apóstata, e Efraim da mesma maneira. Portanto, foram excluídas desta lista. E depois, para a substituir, é acrescentada a tribo de José, que não faz muito sentido na lista histórica das tribos, porque José era dividido em duas tribos, Efraim e Manassés, mas como Efraim foi retirada, acrescentou-se José para fazer o número 12, e ainda a tribo de Levi, que nunca era contada nas listas das tribos do Antigo Testamento, mas que aqui surge inserida. Portanto, nós vemos aqui que estas 12 tribos não são tribos literais, são simbólicas do povo de Deus, para dizer que estes 144.000 são constituídos por todos os membros do povo de Deus. Não é por acaso que Tiago, no primeiro capítulo, no versículo 1, dirige a sua carta às 12 tribos dispersas de Israel. Portanto, chamando assim aos cristãos. Historicamente, ele não poderia nunca enviar cartas às tribos naquela altura. Era impossível. Portanto, ele estava a falar aos cristãos do seu tempo, a quem ele enviou aquela carta circular. Portanto, nós podemos ver estas 12 tribos de Apocalipse 7 como representando a Igreja de Cristo. Depois, este processo de selamento que está em curso é muito interessante, porque ele está inspirado em Ezequiel 9, no capítulo 9 de Ezequiel, em que há um homem que sai a marcar os fiéis do povo de Deus para depois serem destruídos todos aqueles que são apóstatas pelos anjos que vão a seguir armados para esse efeito. E, portanto, este selo aqui está inspirado no selo de Ezequiel 9. É um selo que é uma marca de pertença. Os selos antigos, que eram usados para carimbar barro ou para carimbar cera,
eram marcas de pertença. O selamento era para marcar a pertença de algo ou de uma coisa, algum documento à pessoa que o selava. E, portanto, este selamento é uma marca de pertença deste povo, destes 144 mil homens e mulheres, a Deus. São pertença de Deus. É uma identificação de Deus, é também um sinal de proteção, nomeadamente contra as pragas, as 7 últimas pragas que vão cair no tempo do fim. E este selo é importante porquê? Porque ele diz-nos, Apocalipse 14:1, que ele tem a ver com o nome de Deus que é inscrito na fronte dos servos de Deus, nestes 144 mil. E este nome inscrito na fonte é a reprodução do caráter de Deus, porque no pensamento hebreu, e João era hebreu, que escreveu o Apocalipse em grego, mas era hebreu, o nome de Deus significa o seu caráter. Portanto, ao imprimir o nome ou o caráter de Deus na testa, na fronte dos membros dos 144 mil, nós estamos a imprimir o caráter de Deus, e é interessante, e esse caráter é expresso através da lei dos 10 mandamentos, é a expressão moral do caráter moral de Deus, revelado à humanidade. E o quarto mandamento dessa lei tem o selo dessa lei. Porquê? Porque é o único mandamento onde aparece o nome do legislador, Yahvé, onde aparece as suas credenciais, Criador, e onde aparece a sua jurisdição, Criador do céu e da terra. Portanto, nós podemos dizer que o sábado é, por eminência, um sinal. Já Ezequiel, no capítulo 20, do versículo 12, chamava o sábado um sinal de Deus para o seu povo. E, portanto, nós podemos dizer que este selo que marca os 144 mil é a expressão do caráter de Deus, resultante da observância da lei de Deus, nomeadamente do quarto mandamento dessa lei, que é o mandamento do sábado. E, portanto, podemos dizer que o sábado aparece aqui com um destaque como selo de Deus na fronte deste grupo. Já vimos o que não é os 144 mil. A pergunta que tenho de lhe fazer é, então, o que é que são os 144 mil e quais são as suas características? Bem, as características nós já estivemos a ver. Eles são selados, eles são 144 mil, das 12 tribos. É verdade que há várias possibilidades de interpretação dos 144 mil. Isto não é um assunto tão fácil de interpretar como pode parecer à primeira vista, mas eu diria que nós podemos arriscar uma hipótese. É que estes 144 mil são o grupo dos santos que vivem nas últimas horas da história da Terra, no tempo do fim, imediatamente antes da segunda vinda de Jesus. E porquê é que eu digo isto? Primeiro, porque os 144 mil vivem numa época de crise, ou num momento de crise, como mostra Apocalipse 7:1. Segundo, porque os 144 mil são assinalados com o selo de Deus, o selo do Deus vivo, como diz Apocalipse 7:2-4. Ora, nós sabemos que este selamento ocorrerá apenas no tempo do fim, pois o selo de Deus opõe-se à marca da besta, e por sua vez a marca da besta é aplicada apenas no tempo do fim, naquele tempo que antecede imediatamente a vinda de Jesus, e é aplicada àqueles seres humanos que não seguem Deus nem o Cordeiro. E, portanto, nós podemos ver que este selo de Deus também tem alguma coisa a ver com o tempo do fim. Depois, os 144 mil são chamados, em Apocalipse 14:4, no segundo texto, na segunda perícope que fala dos 144 mil, eles são chamados primícias para Deus e para o Cordeiro, dentre os homens que foram comprados. Ora, ao serem primícias ou primeiros frutos, eles são o resultado de uma seleção que é realizada entre a humanidade no momento culminante da história, que é o momento da segunda vinda. Portanto, isto também milita a favor de eles serem o povo de Deus do tempo do fim. Depois, se os 144 mil e a grande multidão são o mesmo grupo, e há muitos autores que dizem que sim, a grande multidão é a descrição que vem a partir do versículo 9 do capítulo 7 até ao versículo 17, se esta grande multidão e os 144 mil são o mesmo grupo, e há razões para dizer que sim, então os 144 mil são os que vieram da grande tribulação e que passaram fome e sede e foram abrasados pelo sol, que são parte da crise que antecede a segunda vinda de Jesus. E isto faz também sentido porque esta grande tribulação é resultado da perseguição por parte dos poderes apóstatas de Apocalipse 13, e por isso é que em Apocalipse 14:1-5, imediatamente a seguir ao capítulo 13, é apresentado os 144 mil na glória, tendo alcançado a vitória e tendo alcançado o objetivo supremo, que é a vida eterna. Portanto, eu acho que nós podemos concluir com alguma probabilidade, e eu insisto nisto, com probabilidade, que os 144 mil são integrados pela última geração dos santos de Deus, que estão vivos no tempo do fim, que suportaram a grande perseguição final e a grande crise espiritual, a grande tribulação, e que são testemunhas vivas de Cristo e do seu poder para salvar. E, portanto, esta é uma hipótese. É a hipótese talvez mais provável, mas eu admito que não é a única hipótese de interpretação.
Então, mas que outras hipóteses, nem que seja para nós ficarmos a conhecer, que outras hipóteses é que existem? É assim, isto é o seguinte, o capítulo 7 é crucial porque está dividido ao meio. A primeira parte, do versículo 1 ao versículo 8, é a apresentação dos 144 mil, os que são numerados, que são selados e que pertencem às tais 12 tribos que nós já vimos que são simbólicas. Depois, a partir do versículo 9 até ao versículo 17, fala-se de uma grande multidão de toda a língua, de todas as línguas, nações e povos que estão na glória e que alcançaram a salvação. E esta grande multidão, diz-nos o texto, eles vêm da grande tribulação, vieram da grande tribulação, é o mesmo nome que é utilizado, lavaram o sangue, as suas vestes no sangue do Cordeiro, vão servir o Cordeiro dia e noite e nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Ora bem, se nós interpretarmos que os 144 mil, que são ouvidos por João, mas não são vistos, correspondem à grande multidão que é vista depois por João, depois da audição inicial, então, se nós interpretarmos que há uma identidade entre os dois, podemos dizer, há duas interpretações possíveis. Ou nós guiamos a nossa interpretação pelos 144 mil e dizemos que a grande multidão são os 144 mil vistos do ponto de vista de João. Então, nesse caso, podemos dizer que esta grande multidão são os fiéis do tempo do fim que estão a ser vistos na glória por João. Mas se nós fizermos ao contrário, ou melhor, se nós separarmos e dissermos que os 144 mil do versículo 1 ao versículo 8 são uma realidade e a grande multidão é uma outra realidade, ou seja, que os 144 mil são os fiéis do tempo do fim que são resgatados por Deus na grande tribulação e a grande multidão é os fiéis de todos os tempos que vieram da grande tribulação no sentido amplo da história da salvação, do conflito contra o pecado. Então nós teremos assim uma outra interpretação que separa os 144 mil da grande multidão e diz que os 144 mil são os fiéis do tempo do fim e que a grande multidão são os salvos de todos os tempos. Isso é uma terceira interpretação possível. A segunda interpretação possível é dizer que os 144 mil e a grande multidão são os mesmos, mas dizer que a grande multidão, como é composta por pessoas de todas as tribos e línguas, passou pela grande tribulação. Se nós interpretarmos a grande tribulação como sendo a história da humanidade na sua luta contra o pecado e contra o mal, então podemos dizer que os 144 mil não são os fiéis do tempo do fim, mas são os fiéis de todos os tempos. É uma interpretação possível. Eu penso que a interpretação que eu comecei por apresentar é a mais válida e eu resumo. Os 144 mil são um número simbólico de crentes do tempo do fim. É a última geração dos crentes vivos que vão assistir à segunda vinda de Jesus, que vão passar pela grande tribulação, entendida no sentido estrito da perseguição final dos poderes, pelos poderes do mal ao povo de Deus, e que vão ser salvos in extremis pela segunda vinda de Jesus, pela aparição de Jesus nas nuvens dos céus. Até porque isso ganha apoio, essa interpretação tem apoio em Apocalipse 12 e 13, com o dragão que vai fazer guerra precisamente a essa grande multidão. Podemos juntar a esse conhecimento de Apocalipse 12 e 13, exatamente. Neste caso, Apocalipse 12 fala do remanescente da mulher, embora o remanescente da mulher em Apocalipse 12 seja não só os cristãos imediatamente a última geração antes da segunda vinda de Jesus, mas a última geração a partir do tempo do fim de 1798. Mas, de qualquer maneira, eu penso que das três hipóteses possíveis, a mais forte é aquela que diz que os 144 mil são os santos dos últimos dias que estão vivos na segunda vinda de Jesus e que vão passar para a eternidade sem provarem a morte. Acho que essa é talvez a hipótese mais correta. Muito bem, estamos mesmo a terminar a aula de hoje. Eu perguntava-lhe qual é que é a aplicação prática que tem para nós no Aprende Fazendo. Bem, se os 144 mil realmente são os santos dos últimos dias que estão vivos na segunda vinda de Jesus, a aplicação é evidente. O que nós temos que fazer o máximo esforço possível é procurarmos fazer parte desse grupo de 144 mil crentes, que não é um número literal, é um número simbólico, como eu já expliquei, 12 vezes 12 vezes 1000. É o número da Igreja militante de Deus em luta contra os poderes do mal e que será a Igreja vencedora, a Igreja triunfante. Portanto, o apelo que eu faço é que nós possamos fazer parte desse grupo. Cristo está às portas e é bem possível que eu e tu possamos fazer parte desse grupo de crentes vivos que acolherão o Senhor Jesus.
Quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Paulo Lima. Ele estará connosco no próximo programa, na próxima aula. Vamos estudar o capítulo 8 e vamos estudar as 7 trombetas. Desde já, convido a estar presente no próximo programa, quer assim que nos ouve na Rádio RCS, quer assim que nos assiste em obtv.pt. Até lá, se Deus quiser.